Olá, meus amores, boa noite. Hoje eu vou precisar colocar um filtrinho aqui. Não, esse aqui não. É esse eu me sinto mais confortável com esse. E aí, meus amores, boa noite, como vocês estão? Hoje nós faremos uma live voltada para uma análise de um dorama que eu amo de paixão, que é o Strong Woman do Bugsu. E nós vamos conversar sobre força, sobre vulnerabilidade, sobre rede de apoio também, principalmente porque esse dorama nos traz muitos entendimentos, né, muitos insights sobre esses pontos. E claro, estamos aqui também para conversar sobre, principalmente, vulnerabilidade. Espero que vocês estejam gostando das nossas lives, né, dessa semana, preparadas com muito amor e carinho para vocês, todos os temas extremamente importantes para que a gente dê início a esse segundo semestre de uma forma totalmente diferente. Inclusive, depois lá no grupo do nosso evento da Masterclass, eu vou fazer umas perguntinhas lá para vocês, justamente porque eu não esqueci do nosso desafio de ontem, ele continua de pé, mas eu quero saber se vocês estão realizando também, né? Então, meus amores, para quem tá chegando, boa noite. Quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Capel, sou psicóloga especialista em psicologia positiva e aqui nesse perfil eu trabalho questões de autoestima, de autenticidade e nesse evento o foco é justamente sobre procrastinação, sobre inseguranças e eu falo literalmente com mulheres fãs adultas que gostam de doramas e gostam de K-pop, então aqui é o ambiente propício para a gente conversar sobre essas questões e você também se sentir acolhida com aquilo que você gosta, né? Com quem você é e como você expressa isso através dos seus gostos, né? Então, meus amores, hoje nós falaremos sobre a protagonista, né? Nossa queridíssima do Bugsu. E eu gosto muito desse dorama. Eu assisti quando eu comecei ali a minha vida doramística, dorameira. E ele sempre fez muito sentido pra mim, justamente porque ele me ajudou a compreender algumas nuances sobre vulnerabilidade, sobre força, sobre resistência, e na minha cabecinha eu tinha isso um pouco confuso, justamente porque na época que eu assisti, era em 2019, né? Eu acho que eu tinha uns 24 anos, eu acho. Sou péssima de matemática, a gente chega nesse final de dia também, né? Eu já fico com a cabecinha mais pra lá do que pra cá. Então, quando eu assisti o dorama, mexeu muito comigo nesse sentido, porque a personagem, ela é pequena, né? A atriz, ela é a coisinha mais fofa do mundo, nem parece que tem quase 40 anos, né? Então, lindíssima, inclusive. Quem assistiu esse dorama aqui? Só pra eu saber, pra eu também não dar muito spoiler pra vocês, né? Tem pessoas que não gostam de spoilers. Então, deixa aqui nos comentários pra mim quem já assistiu esse dorama, pra eu ver também quem está presente pra gente poder conversar na nossa live de hoje. Inclusive, perdão por não ter enfatizado, essa série de lives, as lives diárias estão acontecendo justamente para ser um aquecimento para o nosso evento, para a nossa Masterclass da autoconfiança, onde o nosso intuito é justamente te ensinar a lidar com as suas inseguranças para você se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Então, os temas foram justamente escolhidos para prepará-las para quando chegar as nossas aulas, que serão no dia 29, 31 e dia 1º de agosto, vocês estarem preparadíssimos para receber todo o conteúdo e saírem de lá prontas para tirarem os projetos do papel, para se posicionarem, para lidarem com as suas inseguranças da forma que deve ser. Elas bem no cantinho delas e vocês se sentindo bem maiores do que os seus próprios medos, né? Então deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Boa noite, meu bem. Que bom que você tá aqui com a gente. A Ani já assistiu. A Arielle também já é um dos meus doramas favoritos. A Jéssica... Não, eu não, mas pode dar spoiler à vontade. Obrigada pela permissão ali para eu poder trazer alguns pontos para vocês.
A Ná também já assistiu. Boa noite, Ná. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Lu, ainda não assisti, só a espécie, né? Uma espécie da continuação que saiu esse ano, mas eu amo um spoiler. Que bom que vocês não se preocupam com spoilers, então tudo certo. Inclusive, eu não assisti a suposta continuação. Eu não senti ali um tchan pra poder assistir. Prefiro muito mais, né, a original, digamos assim, né? A nossa queridíssima do Buxum. Bom, por que que esse dorama foi tão importante para eu entender essa questão de vulnerabilidade, de força e principalmente de resiliência também, né? Primeiro, nós estamos com um paradigma de a atriz ser extremamente pequenininha e eu acho que é por isso que ela foi escolhida. Não sei se o dorama se baseia em um webtoon ou em alguma história anterior, né? Já ali escrita e depois eles fizeram adaptação, não sei dessa informação, vou ficar devendo pra vocês. Mas é uma personagem muito pequenininha que tem uma super força. E essa super força, ela é passada de mulher para mulher na família dela. Então as matriarcas da família recebem essa super força, só que elas têm ali pontos que elas não podem utilizar a força delas. Né? Não pode machucar ninguém, não pode ali, né, matar alguém ou utilizar as forças para o próprio benefício, que a mãe da nossa protagonista, ela perdeu as forças dela justamente porque ela estava competindo em halterofilismo, se eu não me engano, e ela estava utilizando a super força dela para ganhos pessoais. Então, ela perdeu ali as forças e a força passou para filha, né, para mais velha, eu acho. Não sei se ela era gêmea. Enfim, eu não me recordo agora. Eu sei que ela tem um irmão, mas eu não sei se eles são gêmeos. Mas a força passou ali pra ela. E essa sombra da mãe ter perdido a força, né, de todas essas regrinhas que ela precisava seguir, ela sempre se encarou ali, a autoimagem, o autoconceito que ela tinha dela era justamente uma pessoa muito fora do padrão, não somente pela força dela, mas ela se sentia muito inadequada, justamente porque a mãe cuidava muito do irmão, porque na cabecinha da mãe a filha tinha super força, então não precisava de cuidados, então ela se sentiu extremamente negligenciada pela mãe durante o desenvolvimento dela, porque se ela tinha a força, ela podia lidar ali com tudo, sendo que isso não é verdade. Né? E somente esse momento a gente consegue fazer um paralelo com a nossa vida, no sentido de quantas de nós não fomos negligenciadas nesse sentido, justamente por julgarem que nós éramos conscientes demais, maduras demais, que a gente lidava bem com certos questionamentos, com certas responsabilidades, sendo que muitas de nós éramos apenas crianças em desenvolvimento. Crianças que queriam ser ouvidas, crianças que queriam ali, né, o suporte da família, mas foram colocadas em um lugar de responsabilidade que não eram delas, né? E eu me incluo nessa história também. Então é muito importante a gente compreender como essa negligência acaba afetando a nossa visão que nós temos de nós mesmos, porque nós ficamos literalmente adultas com dificuldades de dizer não, de impor limites, de literalmente com aquela sensação que a gente carrega o mundo nas costas, sendo que nós não temos, né, que carregar o mundo nas costas. A gente tem que lidar com as nossas próprias questões e não com as questões do outro. E agora voltando para a história, né, tem a parte justamente que ela é contratada para fazer a segurança ali do CEO da empresa, né? Que ele estava sofrendo ali uma série de ataques. E é uma mocinha pequena protegendo ali, né? Um rapaz e tudo mais. E ali começa a relação dos dois, que depois eles viram ali o par romântico. Mas é extremamente interessante ver a construção do casal.
porque ela, de certa forma, tinha uma posição mais dominante, assim, justamente pela força que ela tinha, e ele tinha um comportamento bem mais sensível em relação às coisas e principalmente em relação a ela. Então, um dos casais que eu mais gosto, se não posso julgar um dos meus casais preferidos dos doramas, é justamente o Min e a Bok-soo. Justamente porque eles quebram aquele estereótipo de que o homem tem que ser o fortão, tem que ser ali o imbatível, né? Que não pode mostrar o sofrimento nem nada do tipo. Ele não, ele era totalmente vulnerável com ela e ela também se permitia ser vulnerável com ele porque ele sabia do superpoder dela, digamos assim. E o sonho dela era construir não, né? Era produzir um jogo de videogame no qual ela era a heroína e assim ela poderia contar um pouquinho mais da história dela sem ali as represárias, sem as pessoas a julgarem ou algo do tipo. Então a necessidade de validação, essa necessidade de contar a história dela, de passar ali a história dela adiante, ela utilizou uma ferramenta que seria o jogo, né? E eu fiquei me perguntando também qual seria a minha ferramenta. Como que eu utilizo, né, a minha história para contar ali para as outras pessoas? O que eu faço para contar a minha história? E a minha história é justamente através da escrita. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de trazer reflexões para vocês, de trazer aqui, né, as análises, tanto das músicas quanto dos dramas, ou até mesmo contando de fato as minhas histórias para vocês. E isso me faz muito bem. Justamente porque quanto mais a gente mostra a nossa vulnerabilidade, mais fortalecida nós ficamos. E pode parecer um pouco paradoxal para você, mas eu entendi muito melhor quando eu li o livro da Brené Brown, justamente eu vou falar sempre dele aqui com vocês, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que nós fizemos a leitura dele no Clube do Livro da Comunidade no mês passado. Quanto mais a gente se mostra para o outro, mais nós criamos ferramentas para lidar com as nossas próprias questões. Justamente porque quanto menos a gente fala sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores, sobre os nossos defeitos, mais aquilo cresce justamente porque cria uma camada de vergonha, cria uma camada ali de não aceitação. E toda vez que a gente negligencia essa parte da nossa vulnerabilidade e principalmente das coisas negativas que vêm com ela, cria ali uma certa resistência que nos afasta das outras pessoas e, consequentemente, atrapalha a nossa conexão com nós mesmas. Porque aí a gente vai querer se tornar uma outra pessoa, aí a gente vai querer literalmente agir de uma outra forma para impressionar, para, enfim, não lidar com o julgamento do outro. Então isso cria essa desconexão. Então quanto mais vulnerável eu me mostro para vocês, mais conectada comigo eu fico e consequentemente mais conectada com vocês também. E eu sei que vocês aprendem muito comigo nesse sentido também, né? Então a primeira mentira que eu quero acabar aqui com vocês hoje é justamente esse pensamento de que pessoas vulneráveis são pessoas fracas. Muito pelo contrário, é muito importante a gente entender que é necessário muita coragem para a gente se expor. É muito mais fácil a gente criar só uma muralha ali, criar uma barreira, uma armadura e ninguém entra aqui, ninguém me conhece, o pessoal me conhece só ali na superfície e pronto, acabou. É muito confortável, é muito seguro, né? Então, uma pessoa que se mostra, uma pessoa que fala das emoções, que fala dos conflitos, que fala das dificuldades, é uma pessoa extremamente corajosa, porque ela sustenta esse lugar. Porque as críticas virão de um jeito ou de outro. Só que justamente por ela estar expondo a vulnerabilidade dela, ela já está muito mais consciente de como ela funciona e de como ela é. Então, a crítica da outra pessoa vai se tornar apenas a crítica da outra pessoa, né? Então, voltando aqui para a nossa história, quando eles começam a ter um relacionamento ali e tudo mais, ela começa a ser confrontada em diversos aspectos, inclusive na visão que ela tinha em relação a ela mesma. E em determinado momento ali do dorama tem o ápice, que é justamente quando ela chega a perder os poderes dela.
E quando ela perde os poderes dela, ela precisa literalmente acreditar na capacidade dela de resolver as questões, porque ela precisa por ela mesma e não pelo superpoder. O superpoder ele contribui e ele volta depois, um breve spoiler. Mas no momento em que ela está assim, ela precisa acreditar em quem ela é, para além da força. Porque a força sempre foi algo que, ao invés de ajudá-la, prejudicou no seu desenvolvimento em muitos aspectos. E quando foi retirado essa característica, o que sobrou dela? O que ela poderia utilizar ali para resolver o conflito, para resolver ali o ápice do drama? Ela precisava acreditar nela mesma. E foi justamente por acreditar nela mesma que ela voltou muito mais forte do que antes. E qual é o paralelo que a gente pode fazer com a nossa própria história também? Tem algo que todos nós temos, né? Cada um tem de forma individual, tá? Não tô falando no sentido generalista, não. Tô falando individualmente. Todos temos algo em que a gente se agarra tanto que se a gente ficar sem aquilo, é como se nós não existíssemos mais. Como se toda a minha capacidade, como se quem eu fosse dependesse exclusivamente daquela característica, né? E eu quero saber aqui de vocês, qual é essa característica que, se tirasse de você, você sentiria que não seria mais você? Pode ser tanto positiva quanto negativa. E enquanto você pensa e responde aqui, eu vou ver os comentários aqui de vocês, tá bom? A Jennifer, verdade, durante muito tempo eu não questionei muito as coisas, mas com o tempo fui questionando e fui melhorando em algumas áreas na vida, fiquei mais tranquila. Fico muito feliz que você tenha, né, feito essa autoanálise de coisas que você precisava mudar. Alô, eu sou doida pra assistir por causa dos edits que vejo dele. Melhor casal, de verdade, gente, melhor casal. A Irene, boa noite, Irene, que bom que você tá aqui com a gente. A Naomi, faço essa mesma pergunta todos os dias, então foi alguma perguntinha que mexeu aí com você, né? Deixa eu ver aqui outros comentários. A Lady, muito interessante, fico muito feliz que você esteja gostando das reflexões, mas, né, ainda não recebi nenhum comentário dessa questão do que você acha que, se tirasse de você, você não seria mais você. Eu vou trazer um pouquinho aqui de uma reflexão que eu tive, que foi até de um aspecto negativo meu, né? Durante muito tempo da minha vida, eu pensei que a depressão era algo tão maior do que eu, que se ela não existisse, eu também não existiria, porque eu tinha já assumido aquela personalidade depressiva, sabe? Então, quando eu comecei a compreender que eu estava invertendo os papéis, que literalmente eu era maior do que o meu transtorno e não o contrário, é que eu consegui perceber que eu estava utilizando ele de uma forma um tanto confortável. Que foi inclusive o que eu comentei com vocês, não foi que eu comentei com vocês, eu postei nos stories anteriormente, um dia desses, mas eu lembro que foi essa semana, que os seus traumas, as suas questões não te dão a liberdade de você agir sem responsabilidade, né? E eu utilizava muito a depressão nesse sentido. Eu me boicotava em diversos aspectos, eu tratava mal as outras pessoas, eu cheguei a ter comportamentos tóxicos em muitos momentos e eu colocava na personalidade da depressão, porque eu era assim. E eu me sentia ali como uma carta branca para poder fazer, justamente devido ao sofrimento que eu tinha. Sendo que era totalmente disfuncional, né? Era uma forma que eu encontrava de poder agir sem consequência, justamente porque eu estava sofrendo bastante. E depois que eu parei para pensar quem eu seria sem o transtorno depressivo, eu fiquei com muito medo. Porque a minha vida tinha sido resumida nesse sentido. Era dor, era sofrimento, era crises e crises atrás de crises. E quando eu me vi muito mais forte do que o transtorno, eu fiquei, meu Deus, e agora, o que eu faço? E tudo isso voltado ali pros meus acompanhamentos da terapia, né? Fiz terapia durante muitos anos.
Então, eu pude compreender que até mesmo características negativas a gente pode se apegar tanto a elas ao ponto de a gente achar que aquilo nos resume, que aquilo é extremamente determinante pra gente, sendo que não é, né? Então, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Duda, boa noite, Duda, que bom que você tá aqui conosco. Eu acho que é inteligência, tanto que se não for conquistas acadêmicas, eu não consigo pensar mais em nada. A inteligência tomou esse lugar muito maior do que você, né? Então, há outras formas de validação e não somente de questões acadêmicas, de realização intelectual. Então, se você fosse impedida de estudar, por exemplo, como que seria? E eu sei que é até difícil pensar sobre isso, mas é importante a gente compreender e fazer esses questionamentos, porque a gente coloca muitas coisas em locais tão essenciais pra gente que a gente acaba confundindo um pouquinho, né? E você é muito mais do que a sua capacidade intelectual. Ela é uma grande parte de você, mas ela não é o todo, né? A Irene, eu estou fazendo o nosso exercício de ontem, se eu não conseguir postar ainda, muito bom, mas me posta e me marca, tá bom? A Cássia colocou aqui, minha empatia, mas isso às vezes me prejudica, deixo de fazer por mim para depois fazer pelos outros, né? Para depois fazer pelos outros. Então a empatia, ela realmente precisa ser dosada nesse sentido, até porque primeiro você, né? Depois você vai ali ajudar o outro. Alô, acho que de certa forma a tristeza, até quando eu tô feliz, parece que eu quero trazer ela de volta porque é mais confortável. E infelizmente a gente acaba se acostumando com o sofrimento também, né? Então, não quero gerar ali interpretações errôneas nesse sentido, mas a gente acaba se acostumando também com as emoções negativas ao ponto de pensar em abrir mão delas se torna extremamente difícil, porque ela tomou o lugar ali do todo ao invés de ser apenas uma parte, né? E por que eu faço essa ligação entre o drama, os nossos comentários, né, as minhas histórias? Justamente porque a gente não para se questionar o quão forte nós somos até precisarmos ser. Até vir uma situação ali que precisa de uma outra intervenção, que precisa de um outro entendimento, que precisa que a gente utilize a nossa coragem ali, que nós temos disponíveis, porque nós temos ali forças que nos levam para a coragem. Então, nós precisamos pensar sobre essas questões justamente para não deixar a nossa vida na mão de circunstâncias, na mão de características negativas. E eu digo na mão de uma forma muito metáfora, né? Metaforicamente falando, porque nós precisamos assumir esse controle. Então, a nossa vulnerabilidade nos leva para esse caminho de autoconhecimento e o nosso autoconhecimento nos faz entender o que nós estamos dando importância muito maior do que de fato deveria ter. E quando a gente consegue se reorganizar nesse sentido, a gente se sente muito seguro em relação a quem somos, o que fazemos, como funcionamos e nos tornamos pessoas mais resilientes justamente porque a gente consegue visualizar toda a nossa capacidade e não somente o nosso sofrimento, a nossa vulnerabilidade no sentido ruim da coisa, né, das nossas inseguranças, digamos assim. Então, quando eu paro para pensar sobre esse tema, me vem muito à mente a questão de pessoas que preferem se blindar, pessoas que preferem afastar outras pessoas, pessoas que literalmente não querem entrar em contato com aquilo que causa sofrimento, que causa angústia, por medo de não conseguirem sustentar esse lugar. Mas, de certa forma, não estão sustentando, porque estão criando uma máscara. E a gente não consegue sustentar esse comportamento durante muito tempo, justamente porque vai criando uma ruptura entre quem você é e quem você está mostrando ser ao mundo. Então, quando a Bong Soon, ela perdeu os poderes dela, foi quando ela literalmente compreendeu quem ela era, por que ela fazia aquilo que ela fazia. E literalmente, quando os poderes voltaram, ela pôde utilizar de uma forma muito mais consciente e menos autodepreciativa. Porque a força também fazia parte dela. Só que tinha muito mais ali por trás daquela força. E até mesmo as pessoas ao redor dela começaram a perceber isso também. Até porque tinham pessoas que não sabiam, depois acabaram descobrindo ali.
E teve um diálogo muito importante dela e da mãe dela, só não me recordo agora quais foram as palavras necessariamente, mas o diálogo que elas tiveram foi quando ela conseguiu colocar pra fora que ela se sentia negligenciada porque ela também precisava de cuidados. Ela assumiu um lugar de força, de suporte ali, que não era para ela estar. Era para a mãe dela estar. E quando ela conseguiu verbalizar isso, a mãe dela chorou muito. Ela também chorou muito. E elas fizeram as pazes ali com comida, a melhor coisa, né? Fazer as pazes com comida é bom demais. Então, elas começaram uma nova relação. Ela conseguiu entrar em um relacionamento saudável, ela conseguiu deslanchar ali na carreira dela e depois ela começou ali mais fortemente a usar os poderes dela pro bem dela, mas não somente ganhos próprios, né? Mas ali que ela conseguiu encontrar um propósito, ela entendeu por que ela veio daquele jeito e como ela poderia utilizar isso da melhor maneira possível. Então, me traz uma outra reflexão, que às vezes nós temos características tão positivas, a gente tem uma habilidade, a gente tem ali uma capacidade que a gente não sabe utilizar. Justamente porque nós somos inseguras, nós temos os nossos medos e mostrar isso ao mundo é muito difícil. Então, às vezes, também pega a questão da gente não reconhecer elogios, né? Da gente não saber muito bem o que fazer quando as pessoas dizem algo positivo pra gente, porque a gente se acostumou tanto com a visão negativa que nós temos em relação a nós mesmas, que quando chega algo positivo a gente se assusta, a gente não se apropria daquilo. Então, entrar em contato com a nossa vulnerabilidade também é aceitar que nós somos boas em algo, que nós temos o que oferecer ao mundo, né? Que nós temos ali capacidades que a gente pode utilizar a nosso favor e ao favor de outras pessoas também. Nós temos defeitos, com certeza, inúmeros, mas nós também temos inúmeras capacidades, inúmeras qualidades. E principalmente o estudo das forças de caráter me levou para esse lugar, que é justamente compreender que eu possuo características positivas, minhas forças de assinatura, que são as forças que eu mais utilizo, literalmente me descrevem e eu não me vejo uma outra pessoa sem ser utilizando. E eu passo isso constantemente para as minhas meninas na comunidade também. Justamente porque nós estamos construindo ali a autoestima, nós estamos fortalecendo, né, quem nós somos, por que a gente age dessa forma, qual é o nosso potencial ali que não está sendo utilizado, justamente porque eu compreendi o quanto é importante a gente fazer as pazes com o nosso lado bom também. A gente fala muito de fazer as pazes com os nossos monstrinhos, né, com o nosso lado ali mais problemático, digamos assim. Mas pouco se fala da gente fazer as pazes com o nosso lado positivo, com o nosso lado feliz, satisfeito, aquele lado que literalmente traz satisfação, né? Não encontrei nenhum outro adjetivo para trazer aqui para vocês nesse sentido. Então, a nossa vulnerabilidade é justamente isso. Nos entendemos por completo, abraçarmos todas essas facetas que nós temos e literalmente a gente compreender que a vida é muito pouco para a gente deixar na mão de outras pessoas, de outras circunstâncias e não nos apropriarmos do que é nosso por direito, né? Nós somos boas, nós somos amadas, nós somos aceitas e isso importa mais do que a opinião de outra pessoa que não contribui absolutamente nada na nossa vida, né? Então, meus amores, vou ler aqui os comentários de vocês, o que vocês estão achando dos meus insights, inclusive. Cadê? A Ana colocou aqui que eu sou uma boa ouvinte e isso me prejudica porque nunca acho que no meu momento de falar as pessoas querem me ouvir ou que eu sou relevante. Então, realmente tá sendo colocado em um lugar que também é prejudicial para você. A Ana Júlia, necessidade de aprovação. E vem aí também a questão de impor os limites. A Duda, sim, às vezes eu tô exausta, mas eu saio emendando um curso e outro e é extremamente exaustivo. Com certeza, se a gente colocar a nossa autoestima naquilo que a gente faz e não em quem nós somos,
vem aquele sentimento de escassez, vem aquela vontade de estar sempre produzindo, de sempre estar fazendo, sendo que nunca será o suficiente se a gente colocar nossa autoestima naquilo que a gente faz e não em quem nós somos. Então isso também tem tudo a ver com o livro que a gente leu no mês passado. A Lady, aqui. O seu exemplo sobre a depressão me fez lembrar de uma conversa com a minha antiga psicóloga, quando eu falei pra ela que fiquei 2 dias sem a minha medicação para ansiedade e eu me senti muito mal. Então ela perguntou, como você se sentiu? E eu respondi, desprotegida. Então ela me disse, você ficou sem a capa, né, Lady? E aquilo foi muito impactante pra mim. Com certeza. Muito obrigada pela sua coragem de trazer isso aqui pra gente, justamente porque falar sobre os nossos transtornos, falar sobre o nosso lado ali mais sombrio, digamos assim, requer muita coragem. Então, muito obrigada por compartilhar aqui comigo também. Pois eu refleti sobre quem realmente eu sou e como eu tenho que cuidar melhor do meu eu. É isso mesmo, né? Assim como a do Bong-Soo, você também foi uma mulher forte, com certeza. Todas nós temos o nosso lado forte, o nosso lado frágil, o nosso lado vou conquistar o mundo, o nosso lado quero ficar quietinha hoje debaixo das cobertas e tá tudo bem. Então é necessário a gente abraçar todos os nossos lados, todos os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins também, né? A Malu, enquanto eu treino, que o lado terapêutico dela, posso aprender com você. Você é maravilhosa. Muito obrigada, Malu, de verdade. Então, meninas, vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam que eu abordasse nessa questão de vulnerabilidade, de força de caráter também? Sei que algumas já são seguidoras mais antigas, então vocês já têm mais contato com esse assunto. Mas eu me apaixonei tanto pela psicologia positiva, que foi justamente onde eu encontrei um espaço para estudar as características positivas do ser humano, e não somente os transtornos, as problemáticas, os conflitos. Eu queria estudar o que era bom, o que traria felicidade e satisfação pra gente também, sabe? Então, esse foi um dos pilares, né, que eu estruturei ali a comunidade, justamente para que a gente se compreendesse por completo. O nosso lado positivo, mas também o nosso lado negativo também ali, né, incluso de certa forma. A Ani colocou aqui, cadê? Cadê o seu comentário, Ni? Esse módulo é libertador, eu estou amando, fico muito feliz que você esteja conseguindo se desenvolver ali com a minha orientação. Fico muito feliz de contribuir na vida de todas vocês, justamente porque quando eu criei a comunidade foi justamente para que o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, tanto de experiências, de estudos da faculdade, pós-graduação, enfim, enquanto psicóloga clínica também, fosse o mais acessível possível para que você conseguisse destravar muitas coisas na sua vida. E que eu tenho total consciência que se eu tivesse esse conhecimento, acesso a conteúdos nesse sentido quando eu tinha 20 anos, a minha vida teria sido muito diferente. Eu sei que eu sou muito grata por todas as etapas que eu vivi, por tudo que eu enfrentei, mas podia ter sido diferente no sentido de ter um direcionamento e eu não enfrentasse as coisas sozinha, sabe? Aqui é a Duda, o livro da Brené Brown foi muito bom para reconhecer isso, com certeza, né? O meu esposo acabou de perguntar quem era você, porque ele também está ouvindo. Ela é a psi que me apresentou sobre a psicologia positiva, a primeira que eu vi falar isso no seu perfil. Ah, que bonitinho! Manda, né, agradece a ele por estar ouvindo também, né? E eu fico muito feliz de poder, de certa forma, ser uma referência de psicologia positiva para vocês, porque em um mundo onde tudo tá tão obscuro, tudo tá tão pesado, com tantas demandas, com tanto sofrimento, eu encontrei na psicologia positiva um caminho diferente. Um caminho que me trouxesse satisfação, um caminho que me trouxesse literalmente propósito, que eu gosto de ver vocês evoluindo, florescendo, né? Como a gente utiliza o termo da psicologia positiva. Eu gosto de trazer o que é bom para vocês. Eu trago também o que é difícil, eu trago as problemáticas, mas a forma que eu interpreto as coisas é muito diferente porque a psicologia positiva me proporcionou isso. E até mesmo uma visão diferente sobre mim mesma. Como eu sempre comento com vocês, eu sou literalmente uma pessimista em reabilitação, porque
Eu descobri que da mesma forma que eu aprendi a guardar mágoas, a me sentir desamparada, a me apegar ao sofrimento, eu poderia aprender o contrário também. Eu poderia aprender a desenvolver uma perspectiva mais positiva, de ter mais gratidão em relação às coisas, de ser mais otimista, de ter esperança na minha vida e no futuro. E ter como força de assinatura, como uma das forças mais altas, a gratidão, mesmo com toda a minha história de vida, hoje eu me sinto muito realizada por isso. Justamente porque eu sei que o caminho não foi fácil até aqui, mas se eu conseguir, eu consigo passar isso para vocês também de uma maneira muito mais simples, que vocês consigam caminhar junto comigo nesse sentido. Então, tem como a gente desenvolver uma perspectiva diferente em relação à vida, tem como a gente abraçar as nossas vulnerabilidades, as nossas capacidades de uma forma que seja contemplativa, que seja plena para você. E isso é o que eu quero passar para vocês, tanto aqui no nosso aquecimento das lives, quanto no nosso evento que vai acontecer nos dias 29, 30 e 31, aliás, 29, 31 e 1º de agosto, que eu quero te ajudar a literalmente lidar melhor com as suas inseguranças, vencer essa procrastinação que sempre faz com que você deixe para depois. Ah, não, eu vou ler isso aqui depois. Ah, depois eu me questiono em relação a isso. Depois eu coloco ali, eu tenho aquela conversa difícil para implementar os meus limites. É sempre depois. Só que esse depois, ele pode trazer uma consequência muito maior do que se você tivesse começado agora, né? Então, se eu não tivesse começado a estudar psicologia positiva há 6, 7 anos atrás, eu não teria a capacidade de trazer isso aqui para vocês hoje. Então, eu sou muito grata de no momento em que surgiu aquele incômodo de eu acho que a vida é além disso. Eu acho que os meus estudos na psicologia vão além disso. Então, deixa eu pesquisar mais sobre o que é isso aqui. Deixa eu entender mais como essa psicologia positiva funciona, qual é a proposta que ela traz pra gente. E eu sou muito grata pela ajuda do passado, que literalmente venceu a procrastinação naquele momento, porque a gente sabe que o processo acadêmico é cheio de coisas, a gente precisa escolher o que a gente vai fazer primeiro. E eu escolhi dedicar ali os meus estudos para psicologia positiva, e hoje eu tenho tantos projetos, eu tenho a comunidade, tenho a mentoria, tenho os meus atendimentos e muitas coisas novas virão, inclusive. Preparem o coraçãozinho pro próximo semestre, justamente porque eu me sinto hoje muito mais conectada do que antes e preparada para trazer muitas coisas novas para vocês. Deixa eu ver aqui os comentários. A Carol, falei da sua live ontem para uma amiga do trabalho, suas palavras me aqueceram muito, né, o nosso coração. Fico muito feliz por isso, Carol. A nossa live de ontem foi super especial, então quem ainda não assistiu, ela está disponível aqui. Inclusive as lives, elas ficarão disponíveis somente até o dia 29, que é quando começa a nossa primeira aula da Masterclass ali da autoconfiança. Então depois desse período, as lives, elas não ficarão mais disponíveis para você literalmente assistir às aulas e ter mais conhecimento ali comigo, né? A Vivi, oi Ju, boa noite, eu comecei a faculdade esse ano, estou tão insegura, mas também não quero desistir. Pode me dar umas dicas de como você fez, talvez em algum momento, como você se sentiu? Vivi, um dos tópicos que eu tô abordando aqui com vocês é justamente sobre inseguranças em todas as áreas da nossa vida. E eu trouxe um exemplo que eu gostaria de utilizar hoje de novo, é que sempre que a gente vai começar algo novo, a gente precisa dar um passo de fé. Seja naquilo que você acredita, seja em você mesma, seja nos astros, universo, enfim, né, como você desejar, a gente precisa dar esse passo de fé. Justamente porque a insegurança, ela se vence fazendo. Se expondo, aprendendo, se desenvolvendo. Então, você precisa dar esse passo sem saber necessariamente qual será a consequência logo em seguida. Mas aí você literalmente prepara o caminho e você dá o próximo passo. A gente só vence a nossa insegurança fazendo, caminhando. A gente só aprende a caminhar caminhando. Eu acho que isso é o básico que a gente precisa compreender. Então, por mais que esteja sendo difícil,
por mais que esteja desencadeando várias outras questões para você, você começou a faculdade por um motivo. E você precisa questionar se o motivo ainda vale para você querer continuá-la. Porque também as nossas ideias mudam com o passar do tempo e tá tudo bem. Nenhuma ideia que você toma você precisa seguir porque você tomou ela antes. Não. É você também fazer essa avaliação de vez em quando. Mas se você tem um objetivo, se você começou essa faculdade e esse objetivo continua até hoje, os seus sonhos valem a sua disciplina também. Eu gosto muito dessa frase. Nossos sonhos valem a nossa disciplina. E disciplina eu digo de perseverar, de continuar, de você se dedicar, mesmo apesar do medo. Porque o medo ele vai continuar ali. Mas o que você vai fazer em relação ao medo que é a questão? Você vai deixar ele te paralisar? Você vai utilizar ele como apenas um alerta para você tomar cuidado em relação a algumas coisas? Né? Então, pense no seu propósito em relação a estar fazendo o que você faz hoje. E se o seu coraçãozinho queimar por esse propósito, se você sentir que vale a pena, nenhuma insegurança deve ser maior do que esse seu propósito. Né? Então, espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho nesse sentido. Bom, meus amores, tem mais alguma coisa que vocês gostariam que eu pontuasse aqui para vocês hoje? Algum comentário, alguma dúvida? Enquanto eu bebo aqui a minha aguinha. Em relação à nossa Masterclass do final do mês, as inscrições já estão abertas, né? Será um evento 100% online, 100% gratuito. Para você fazer a sua inscrição, porque eu não vou disponibilizar as aulas aqui, serão disponibilizadas somente no nosso grupo do WhatsApp. Você pode clicar no link que está na bio, para você poder fazer a sua inscrição. Né? E também, se você não estiver conseguindo, chama aqui no direct que a gente te envia o link, a gente te orienta direitinho. Ou eu ou a minha equipe entraremos em contato ali com você para que você possa participar desse momento, porque será um momento muito especial, porque nós estamos comemorando 1 ano da comunidade da SA, então eu preparei muitos conteúdos voltados para a gente começar esse nosso segundo semestre com o pé direito, literalmente, né? Deixa eu ver aqui. A Raíssa, o nosso aniversário está chegando. Sim, a gente faz aniversário no mesmo dia. Eu lembro que você comentou isso comigo. Então, nosso aniversário está chegando. A Irene, Ju, no teste de psicologia positiva, as que mais nos representam são as 5 primeiras. Irene, o teste das forças de caráter, né? A gente faz o teste, que é o site Via, né? Que inclusive eu tenho um destaque aqui falando exclusivamente sobre forças de caráter. Os que mais nos representam, as forças que mais nos representam são as 5 primeiras. Mas tem uns estudos que divergem ali que a gente pode utilizar até a 7ª, se fizer sentido para você. Mas tem uma série de características, né? De pontos que a gente precisa analisar para validar ali as suas forças de assinatura. Então, né, o mais certo são as 5 primeiras. Se a pessoa tiver um nível de consciência ali a mais, a gente utiliza até a 7ª, mas geralmente são as 5 primeiras. Bom, meus amores, então, se vocês quiserem que eu fale mais de forças de caráter, inclusive, deixe o comentário, né, quando essa live estiver aqui no feed. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Inclusive, amanhã nós teremos live também pra gente finalizar a semana do jeito que eu gosto, com muito conteúdo, com muita transformação pra vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso evento, se inscreva, ele é 100% online, 100% gratuito e eu tenho certeza que eu vou te ajudar a fazer um segundo semestre diferente, mais produtivo, com mais autoconfiança, porque essa é a nossa proposta, ensiná-las a lidar com as suas inseguranças para que esse segundo semestre seja literalmente os melhores 5 meses desse ano para você, assim como serão para os meus também, né? Então, meus amores, muito obrigada pela sua companhia hoje, muito obrigada por você ter chegado aqui até o final da live comigo, um bom descanso para vocês e eu quero ver o autocuidado de vocês também, que foi a nossa atividade de ontem. Então, se você ainda não teve seu momento de autocuidado, aproveita que a live está finalizando e vai ter o seu momento ali também de cuidado, tá bom? Um beijo, meus amores, até amanhã.